Boa noite a todos. Tem alguém cansado aqui? Olha, mentira, hein? Que alegria, privilégio estar aqui em uma escola de Nazireu, escola profética. Tem profeta aqui em Campos? Tem algum profeta aí em Campos? Meu pastorzão Jonelis, minha pastora Thaís, uma honra estar aqui. Eu amo essa casa, sou impulsionado por essa casa, sou muito abençoado há anos por essa casa. Estou junto com a minha esposa, com meus amigos Felipe e Suelen, junto com sua filha Maria. E hoje eu trouxe minha esposinha, fica de pé aí, fica de pé em nome de Jesus para vocês verem o milagre. Não é? Deus de aliança a Deus. Orei com força. Da última vez ela não veio. Você percebe que eu sou um homem de oração. Você viu, né? Gente, minha filha está em casa junto com a vovó, com o vovô. E eu trouxe uma porção, mesmo que pequena. Vou colocar na mão de Jesus. Jesus vai multiplicar. E eu creio que a gente vai ser abençoado. Separados, mas não sozinhos. Todo mundo vai precisar de um amigo. E todo mundo vai precisar de alguém para nos ensinar alguma coisa. A nossa caminhada vai ser muito difícil. E eu estou aqui para ser um profeta de Deus na sua vida. E que estou aqui para abrir os seus olhos. Você que tem um chamado de Deus. Você que foi escolhido. Você que é separado. Você que é um nazireu. Não vai ser fácil. E eu creio que Deus vai trazer pessoas que vão contribuir com a sua vida espiritual. Pessoas que vão fazer sentido as dores que um dia você sentiu. Porque alguma amizade foi embora. Porque alguém te deixou. Porque alguém te feriu. Vai fazer sentido. Eu estou aqui para falar para alguém. Vai fazer todo sentido. Vai fazer todo sentido ser esmagado pelo processo. Vai fazer sentido ser lapidado, porque Ele corrige quem Ele ama. E se você tem unção, Deus vai alinhar algumas coisas, porque quando Ele apontar você, Ele não vai errar. Ele não vai errar quando Ele vai te lançar. Ele não errou quando te chamou para o ministério. Ele não errou quando desde o ventre da sua mãe te chamou, porque você não foi chamado como nazireu agora, não, antes que você fosse formado pela tua mãe, Ele já tinha chamado você. Você é uma palavra profética viva andando. Você é uma palavra profética viva andando. Você é uma palavra viva profética andando. E por isso que todos os dias o inimigo vai tentar calar essa voz profética que existe dentro de você. Eu estou numa escola de profetas. Toda escola fala de processo. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em largar? É mais fácil deixar o cargo, é mais fácil deixar de lado, é mais fácil seguir um caminho tranquilo e não sofrer pela unção que tem. Muitos desistiram, mas você não vai desistir. Por isso que Deus mudou. Eu fiz tudo certinho como o pastor desenhou ali para mim. Mas quanta gente deixou o seu chamado de lado, porque tem vida muito mais tranquila. E para cá. Tem dias que eu falo, meu Deus, não vale a pena
financeiramente. Não vai valer a pena. Financeiramente, não vai valer a pena. Não vai valer a pena se tratando dos prazeres. Mas quando a gente estiver lá, diante dele, vai fazer todo sentido. O sofrimento, as angústias, as pedradas, as facadas. E eu estou aqui trazer uma palavra profética para você, você não vai desistir. Eu vim falar sobre a presença de Deus. Quem ama a presença de Deus? Eu vou falar sobre a arca. 2 Samuel, capítulo 6. Chama quem está lá comendo. Por favor, chama. Porque eu sei que vai ficar bom o negócio aqui. Há uma unção de liberdade aqui. A banda deu descanso, mas 5 minutos eu quero a banda aqui comigo, hein? Cadê a banda? Depois eu pago um lanche para vocês. O descanso é no céu. Aquela pregadora me deixou na prova, né? Me deixou na... Cadê ela? Cadê ela? Ela me deixou na prova, porque ô palavra abençoada. Quem foi abençoado aqui? Eu estava ali, eu falei, meu Deus. Você me deixou na prova, hein, mulher? Ela é daqui? Você pode aplaudir a Deus pela vida da nossa pastora? Você pode ficar de pé comigo? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus sobre todo. Amém, amém. Diz assim 2 Samuel, capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros. Os piores guerreiros? Os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, carro velho ou carro novo? E levaram da casa de Abinadab, que ficou ali no monte. Saindo da casa, Uzai e Aio, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova, que transportavam a arca de Deus. Aio estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebrava diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. Uzá estendeu a mão, segurou a arca, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus feriu por causa disso. Ele morreu ali mesmo. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar como Pérez Uza. Davi teve medo. Repita isso comigo. Davi teve medo. Vocês não comeram não, gente? Com voz de profeta fala. Davi teve medo. E perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca. Davi desistiu.
Davi desistiu. Até o homem segundo o coração de Deus desiste. Quem é você? Para não sofrer com isso. Quem é você? Você não é tão forte assim. É normal. Você não é tão bom, isso é natural. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então está todo mundo, é todo mundo miserável, isso aí. Mas a unção de Deus resolveu repousar sobre nós. Então, hoje é uma noite de parar de dar desculpa. E eu vim pregar para quem está intimidado. Eu vim pregar para quem está intimidado. Eu vim numa escola profética para dizer: essa intimidação vai terminar hoje. E você vai lembrar de quando e como e o que você carrega, que é especial. Espírito Santo, muito obrigado, porque é uma doce presença aqui. Espírito Santo, muito obrigado pela vida da pastora. Muito obrigado pelos processos que ela tem passado. Muito obrigado porque a unção está sendo aumentada. O perfume está sendo exalado. Porque para cada aprovação momentânea, tem um peso de glória que está chegando. Eu estou aqui como profeta do Senhor para poder abençoar essa igreja. Dizer que essa intimidação vai cair por terra. Em nome de Jesus, se assenta dando glória a Deus, aleluia. Todo mundo tem um amigo que você é mais vulnerável a ele do que qualquer pessoa. Tem amigos que você abre mais do que a sua família, que seus pais, sua mãe, que seu pastor. Tem amigos que a Bíblia fala que é mais chegado que... E toda pessoa que é seu amigo, você é vulnerável a ele. O problema é, o que esse amigo carrega? O que essa pessoa carrega? Quem vai caminhar com a gente vai determinar muita coisa na nossa vida. Eu tenho aprendido que talvez é melhor que você ande com um, que andar com a multidão, e a multidão está vazia. Vazia de palavras de vida. Vazia de revelação. E vazia de um fogo. Talvez você vai ter só um. E esse amigo vai tacar fogo no teu coração. E você nunca vai perder a essência que o seu ministério precisa. Eu vim falar sobre Davi. E depois eu vou chegar no ponto onde eu quero chegar. Davi, ele foi ungido, eu vou brincar aqui, ele foi ungido em 3 instâncias. Primeiro, diante da sua família. Depois, diante da sua cidade. Depois, de todo o povo. Davi soube muito bem esperar. Davi não foi ungido e depois foi rei. Não, ele teve que esperar. Ele teve também que aprender a lidar com os olhares de pessoas dentro e fora. De repente o maior problema não foi Saul, foi sabe, a sua família. Só que eu não vim falar sobre isso. Vim falar sobre a unção que vai tirar toda a estação de luto de reis que levantou Davi. Amém? 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 Vocês estão comigo? Desde o tempo de Eli, a arca não está no seu devido lugar. Eli junto com seus filhos, desvalorizaram a presença. O maior símbolo da presença era a arca, naquele tempo. E ficou na casa de Eli. E Eli desonrou a presença. E eles foram para a guerra. E quando chegou até a guerra, eles usaram a arca como fosse amuleto de sorte.
Mas a arca não tem que simbolizar a vitória. A arca tem que simbolizar para a gente uma morte. Morte das nossas vontades. Morte dos nossos pecados. E todo nazireu vai conviver com a estação de morte das suas vontades. Anota isso no seu coração, todo nazireu vai ter que morrer para si mesmo. E nazireu é consagrado, é separado. E nazireu é meio esquisito. Se você perguntar a pessoas específicas, vão perceber que Deus pede coisas tão esquisitas. Não é? Estou falando mentira? Estou falando mentira? Teve um tempo que Deus me pediu arroz. Eu fiquei sem arroz. Um tempão, fiquei uns 2 anos, né? Uns 3 anos. Até no meu casamento, gente. No dia do meu casamento, comida maravilhosa, eu não comia arroz. Parece ser coisa simples, mas Davi perdeu pelos detalhes. E você tem perdido pelos detalhes também. Nazireu, especificamente, guiado pelos detalhes de Deus. Que para muitos é uma besteira. Ministério de louvor abençoado. Deus não se espante quando Deus pedir detalhes de vocês. Não se espante quando Deus começar a pedir coisas, tipo assim. E tem outra coisa, tem situações que ninguém pode saber. A gente tem um costume de falar, Deus me falou isso, Deus te falou isso, mas de repente não era para você falar para A, B ou C não. Nem quando você está de jejum, você deve falar que você está de jejum. Imagine alguns outros detalhes. Ele perdeu a credibilidade com Deus. A arca é levada. Os filisteus tomaram posse dela. Os filisteus acharam, agora a gente está feito. Porque além da gente ganhar a batalha, a gente pega o maior símbolo da presença. E deu algo errado ali também. O problema não é a quantidade de pessoas. Ele e sua família se perderam. O problema é a motivação das pessoas. Está fazendo sentido para alguém aqui? O problema não é uma multidão. O problema é o que está no coração dessa multidão. Então, Eli, com seus melhores amigos, seus filhos, perderam a capacidade de honrar a Deus. Não perderam a capacidade de ter vitórias com Deus, não. Perderam a capacidade de honrar. E a gente tem perdido a capacidade de honrar a presença. A sensibilidade de zelar pelas coisas que Ele entregou. Teve um tempo na sua vida que você tinha a capacidade de perceber os detalhes. Quando alguém falava mal de alguém do seu lado, você ficava quieto e falava, opa, não. Deus é detalhista. Você percebe quando você vai a alguns lugares lindos, cada detalhe maravilhoso. Quando você olha a criação de Deus, você vê que Ele é detalhista. Imagine com você, com a sua postura. Imagine com o seu modo de viver. João Batista era esquisito. João Batista até parecia chato. Ele não tinha uma palavra mansa. Ele não tinha um grande outdoor. O povo saía da cidade para ir para o deserto, porque ele tinha palavras e palavras de vida. Você pode até ser esquisito, mas o que você fala vai despertar o coração de alguém. Cambada de gente chata, falando de Deus sem Deus. A letra está falando mais que a vida. E Deus está preocupado com a vida e não com a letra.
Até porque você é uma voz. Você é uma voz do que clama. Se Deus não te governa, alguém está te governando. Ele perdeu a sensibilidade de honrar. Os filisteus pegaram. E a estátua se curvou. Porque não existe nada maior do que a presença. Eles tentaram conferir quando mandaram a arca embora. E aqueles 70 que estavam conferindo ali, todos eles foram tocados de alguma forma. A arca, quando é desvalorizada, ela dá B.O. A presença, quando ela é desvalorizada, ela causa um dano terrível. Se você tem medo do diabo, você tem que ter mais medo de Deus. Por isso que a Bíblia fala, horrenda coisa quando você está na mão é de Deus. Aí o negócio fica estreito. Davi percebeu tudo isso. E Davi, quando ele foi ungido, quando ele pegou o poço de rei, venceu a primeira batalha, ele falou: eu vou trazer para perto o maior símbolo da presença. Ele viu os erros de Saul, ele viu os erros de muitas pessoas. Ele soube muito bem esperar. E a virtude de um homem de Deus é saber muito bem esperar. E eu declaro isso sobre a tua vida: saber o tempo certo das coisas. Porque tem gente errando porque não sabe o tempo certo de poder dar um passo. Ei, até nas suas sementes você tem que saber qual terreno é fértil para você semear. Imagine decisões. Às vezes eu estou lá na igreja, alguém passa: pastor, ora por mim. Eu vou orar, o Espírito Santo: ei, esquisito, né? O Espírito Santo fala: está no processo que ela mesma se colocou. Levanta sua mão aí, posso profetizar algo? Você não vai carregar fardo de gente que está desvalorizando a presença. Você não é culpado, ei, você não é culpado. Eu estou aqui para poder falar: você não é culpado. Para com isso. Para de sobrecarregar a tua mente, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ah, pastor, estou quase capengando. Por quê? Os processos que ele coloca, ele está te sustentando, mas tem processos que a gente coloca. Esse ano eu tenho aprendido carregar aquilo que Deus mandou carregar. E aquilo que não é para mim, ó, abre a tua mão aí em nome de Jesus. Não é para mim. Não é para mim. Falou de Deus, pegou. Bate seu pé. Fiz minha parte, agora é com Deus. Aleluia. Oh meu Deus. Tem gente que está parando porque está recarregando coisas que não é para carregar. Ei, você serve como impulsionar ou para ser um estímulo de alguém acreditar, mas você não serve para carregar ninguém. Porque sozinho, nem você mesmo com as suas coisas, você não está dando conta. Para querer de resolver problemas dos outros, gente. Eu sou um profeta, mas eu sou pastor de igreja também. Eu tenho aprendido isso. Eu aprendi esse ano. Estou sendo esmagado. Estou junto contigo nesse processo. 2025 vai ser o ano que Deus está esmagando. Está liberando o melhor perfume. O maior milagre que Deus vai fazer é na gente. Então, vamos lá. Davi aprendeu muito bem os erros. Davi fez as coisas do certinho. E eu fui observando cada detalhe.
Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. Até porque ele não vai começar o ministério dele matando quem está na liderança. Um nazireu nunca se levanta para matar quem um dia foi inspiração. Eu não acredito nessa unção que Deus está falando comigo e que deixa seu líder de lado. Ei, conta outra história. Ei, eu não sei desse Deus não. Deus é ético. Deus é ético. Deus é ético. Eu não acredito em nenhuma unção que vai desonrar a unção do seu líder. Não acredito. Davi soube muito bem a hora certa. Davi não matou quem estava como rei. E ele era um guerreiro. Ele tinha isso dentro dele. Era o espinho na carne dele. Era o jeitinho dele de ser guerreiro. Mas ei, é o seu jeitinho ser nervoso, mas o seu jeitinho vai ser derrubado pela unção de Deus. Crente Gabriela, a unção vai lapidar você. Você não vai nascer assim e crescer assim e morrer assim não. Deus vai moldar a tua língua. Deus vai mudar seu jeito. Você vai ficar mais manso. Você vai ficar mais calmo. Você vai parar de falar mal dos outros. O Espírito Santo vai fazer isso porque Ele te ama. Você vai ficar até brilhando até dia perfeito. Você pode até ser enjoado, mas ei, os frutos que você vai dar através da renúncia que Deus vai te apertar para você fazer, porque você vai ser separado, que vão fazer toda negatividade do seu passado ser quebrado. Porque está cheio de gente aí com um passado horrível, mas os frutos vão quebrar o seu passado. E Davi não foi bobo. Davi, eu vou começar certinho. Davi foi ungido no meio de todo mundo. E não acreditaram nele. E esse daí. Davi não precisava mostrar nada para ninguém mais não, gente. É porque o maior gigante que ele enfrentou nem foi Golias. Foi ele vencer ali dentro da casa dele. E eu estou olhando para a gente que está aqui, que já venceu guerras muito maiores, já saíram de exílios muito maiores, e agora você está intimidado por coisa boba que parou você. Davi, quando ele vence a batalha, o pessoal ganhou respeito. Ele falou: vou buscar a arca. Eu vou buscar a arca. Ele preparou os melhores. Ele preparou os piores? Não, ele preparou os melhores. Ele está errado? Alguém pode falar: não está errado. Ele percebeu que os bois, quando trouxeram a arca, não deu nada. Parou na casa de Abinadab. Ele deve ter ficado nessa história. Ele falou: vou repetir aquilo que deu certo. A arca não teve problema nenhum na casa de Abinadab. Ficou lá 20 anos e não deu problema nenhum. Problema que não fez nada. Nem todo crescimento é de Deus. Falando mentira? Mas eu não acredito numa estação que nada cresce não, gente. Eu não acredito que a pessoa vai ficar para sempre do mesmo jeito. Eu não acredito que a pessoa vai viver para sempre de um crescimento é de glória em glória. Se alguma coisa não está rompendo na sua vida, se você está estagnado, o problema está em você. Você não é nômade para viver para sempre no deserto. Tem alguma coisa que você está precisando de um reparo.
Se você não evolui, sabe aquela pessoa, roda, roda, para no mesmo lugar, roda, roda, para no mesmo lugar? Tem algum problema em você aí. Deus precisa fazer uma manutenção. E se você está nessa prova todo dia, é sinal que você está reprovado. Que você não passou ainda, você não aprendeu. Enquanto eu bebo água, dá um glória a Deus aí. Cutuca alguém aí, vai. Entendeu? Fala, entendeu? Se está anos em espaço, se está anos na mesma situação. Não, fala com voz de profeta. Se está anos na mesma situação, é porque algo não mudou. Algo não mudou. Abinadab teve a oportunidade de receber a arca 20 anos. Eu fiquei pensando, o que ele fez 20 anos? Que nada aconteceu. O maior símbolo, olha, no mesmo instante ela deu BO em todo lugar que foi, menos lá, não deu nada. Nem pro bom, nem pro... Gente, eu creio que há uma estação que você não vai ouvir a voz de Deus. Tem estações que ele vai ficar em silêncio. Mas alguma área da sua vida está andando. Entendeu? Alguma coisa da sua vida está andando. Mas Deus não fazer nada. Aí Davi, ele tem a capacidade de trazer, e ele bota no coração: primeira coisa que eu vou fazer, vou trazer a presença para perto de mim. Ele preparou os 30 melhores homens. Ele preparou um carro novo. E o problema não está no carro novo, o problema não está nos melhores. O problema é que a arca não era para ser levada por um instrumento de força, igual bois. A arca não precisava estar num ambiente novo. A questão é que a arca era para ser movida em um ambiente de transformação, de adoração, de sacrifício. Eu estou aqui para falar. Com os filhos de Deus parece que o negócio é diferente, né? E Davi falou: deu certo quando o povo mandou junto com os bois. Vou fazer da mesma forma. Mas você não é qualquer um, você é um nazireu, não é não? Sabe, Davi teve uma boa intenção, mas ali naquele lugar onde José morreu, nos mostra uma coisa muito triste, de uma família sacerdotal. Lembra que eu falei que não aconteceu nada com Abinadab? Quem lembra? Uzá era filho de Abinadab. Abinadab era um sacerdote que era responsável pela adoração. A casa de Abinadab era uma casa profética. Era uma casa de levitas. Era uma casa onde eles eram responsáveis. Não era uma simples casa. Era uma casa onde tinha palavra, mas não tinha um posicionamento. Cadê o sacerdote da sua casa aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. A sua mulher não foi levantada para orar mais que você. Sua mulher não foi levantada, continua de mão levantada. Sua mulher não foi levantada para sustentar a sua casa sozinha espiritualmente. É papel e dever de você, junto com ela, ser um pilar. Ser um pilar. Ser um pilar. Levanta a mão todo mundo.
Levanta a mão todo mundo, que todo mundo vai casar, todo mundo, em nome de Jesus, todo mundo vai casar, todo mundo vai. Repita isso comigo. Eu não vou perder a oportunidade de honrar a presença. Abinadab perdeu a capacidade de perceber os detalhes. Ele perdeu a capacidade, ele junto com os filhos dele, perderam a capacidade de honrar a presença. Tinha detalhes. E nós temos perdido os detalhes por besteira. Quem anda na nossa volta não tem unção suficiente para falar: lembra de onde você caiu. Lembra que você já teve momentos melhores. Às vezes melhores amigos não falam: você está errado, você precisa voltar, você precisa enxergar. Olha, toda segunda-feira há 7 anos eu fico de jejum o dia todo. Toda segunda-feira, tem 7 anos. E eu oro no começo do culto. Tem um filhão meu do coração que ele ficou 3 anos morando fora e voltou. E ele tem percebido, ele falou: paizão, você não está orando no começo do culto? Eu falei: meu Deus. A gente orava no começo. Antes, eu chego lá 6 horas, 6:10. E a gente orava, eu mais 3 voluntários, marchando naquele lugar, marchando na terra. E às vezes a gente chega, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a igreja lotada, mas o resultado não era a igreja, o resultado não era o culto, o resultado era a minha vida, era o culto prestado antes. Ele falou: papai, vamos orar. Eu baixei no altar e falei: meu Deus. Perdi a capacidade de ver o detalhe que sempre me manteve de pé. Eu oro o dia todo, mas eu vou falar uma coisa que vocês não vão rir não, tá? Há uns 4 anos atrás, não, 5 anos atrás, eu sempre sentia que de 5 a 6 horas mudava a atmosfera daquele lugar. Que eu ficava o dia todo. Quando eu saía às 5, voltava às 6, alguma coisa, eu já chegava na igreja chorando. Aí teve um dia que um profeta de Deus me liga, eu voltando para casa. Ele me liga e ele não sabe nada do que acontece lá. Ele falou: olha, às 6 horas da tarde desce um anjo todas as segundas. Eu falei: olha que besteira, meu Deus. Eu falei: olha que mentira. Mas que esse anjo é especialista em mudar o ambiente. E você percebe. Aí eu comecei a chorar. E eu me esqueci disso. E esse filhão chegou até mim e falou assim: papai, lembra que há um anjo que passeia naquele lugar? Eu tinha me esquecido disso. Levanta a sua mão que eu vou profetizar algo na sua vida. Está vindo uma temporada onde Deus vai colocar pessoas que vão te lembrar dos detalhes que você precisa para que sua vida, que a sua frequência espiritual não fica altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Deus vai trazer gente, e eu vou profetizar Eldade e Medade. Todo mundo parou de profetizar Eldade e Medade não. Aí mandaram falar: Moisés, manda que eles parem de profetizar. Aí Moisés: quem dera se todo o povo fosse profeta. Eu declaro que a Eldade e Medade,
amigos que não vão perder a capacidade de profetizar. Eu vou correr até alguém dar um glória. Ei, eu vou rolar com alguém aqui no final do culto, hein? Tá gostoso o negócio. Eu gostei dessa senhorinha, nós dois. Meu Deus! Eu tô ali, eu falei, Jesus, deixa eu pregar. Meu Deus. Eu amo gente que é apaixonado pela presença. Ei, eu amo. Sabe por que tá cheio de crente? Cheio de crente que não muda o ambiente onde está. Tem crente que quando está no ambiente, é melhor que ele não fale que ele é da igreja. Porque alguém vai falar, você? É melhor você ser um crente 007 que ninguém sabe que você é. Se você não transforma a vida de ninguém com a unção que um dia te transformou, se você não abençoa ninguém, ei, fica calado. Porque quando alguém é cheio de Deus, você vê a loucura, a alegria dela de longe. Você vê que o capeta começa a fugir do lugar. Porque maior é o que está em você. Maior maior do que está no mundo. Vou parar. Estou sendo perseguido. Maior é aquilo que você carrega. Ei. Maior aquilo que Deus permite você carregar. Seu miserável. Valoriza aquilo que Deus te deu. Isso é para impactar vidas. Até porque você não vai fazer nada sem primeiro Ele fazer em você. Quando a gente perde os detalhes, alguma coisa da nossa vida vai ser prejudicada. Abinadab perdeu o filho. Abinadab perdeu a sua. A extensão de um legado dele poderia ser muito maior, mas ele perdeu a capacidade de honrar os detalhes da presença. Deus me livre eu perder a capacidade de honrar a presença e os meus filhos serem prejudicados porque eu não honrei. Não aconteceu nada, mas ei, toda semente um dia cresce. O que você está plantando? O que você está plantando? E Uzá morre. E ali Davi determina, coloca um nome, Pérez Uza, o lugar onde Deus irrompeu contra Uzá. A gente tem a capacidade de colocar o nome e determinar o dia que é o final do nosso ministério. Percebeu a capacidade de Davi? Eu vou colocar um nome e esse dia eu não quero mais. E Davi desistiu. Teve momentos nesse 2025 que eu olhei para o alto e falei, meu Deus. Eu tive sonhos de ser um grande empresário.
E talvez voltar a isso é melhor. Eu tive um sonho de estudar e eu passei em 8. Talvez é melhor eu abrir mão da unção, porque ter uma vida sem unção é melhor, é mais tranquilo. E Davi, aquele que soube esperar, errou. Aquele que esperou o tempo certinho, aquele que aprendeu com os erros, viu alguém morrer porque ele decidiu buscar algo. Levanta a mão todos os líderes aqui, todos os líderes. Levanta a mão todo mundo. Que eu profetizo responsabilidade na tua vida. Profetizo responsabilidade. Chega de esquentar a cadeira aí, vai. Fica de mão levantada aí. Fica de mão levantada aí. Ah, Jesus amado. Jesus amado. Que Deus deu um coração. Que você mesmo se perdoe dos erros que você já cometeu e que um dia de repente você vai cometer. Nós às vezes vamos ferir e de repente vamos matar o ministério de alguém, ou quase matar. Tem gente que não se perdoa até hoje. Eu estou numa escola de profetas, sim ou não? Eu lembro quando o grupo de profetas, filhos dos profetas, falaram: Eliseu, o lugar onde que a gente está é pequeno demais. Vamos construir um lugar maior para a gente, um lugar que vai expandir, que a gente quer honrar a unção que você carrega. Vamos, mas vamos com a gente. Estão lá construindo e o machado cai no rio. O machado vai cair. E eles tinham um grande professor que estava do lado, Eliseu. Os discípulos erraram e tinha um grande professor que era Jesus. Tem coisas que vão sair da nossa capacidade de líder e vão dar errado mesmo. Triste, né, falar isso. Quantos líderes pararam porque alguma coisa deu errado no ministério? Alguma coisa está dando errado no ministério. Nem tudo é tão desleixo nosso, mas tem coisas que cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. O machado vai cair. Às vezes as coisas vão dar errado. Eu lembro de Eutico, Paulo pregando. Paulo se estendeu, Eutico caiu. Paulo não deu desculpa. Ele caiu, não, Paulo foi lá resolver o problema. Levanta a mão, líder. Levanta a mão, líder. Levanta a mão. A pergunta não é o porquê caiu, a pergunta: aonde que está? Vamos resolver? Esse é o tempo, levanta a sua mão, de você usar a unção que tem para resolver algumas questões. Não procurar saber por que deu errado. Vai resolver. Essa capacidade Deus deu a você. E vai dar errado. Deu errado. E Davi desistiu. Davi ficou intimidado. E você está intimidado. Você quer abrir mão daquilo que Deus tem para você. Vive num lugar de intimidação, um lugar que tá legal, eu confortável aqui. Me feriram lá atrás, me feriram, falaram que eu não presto para nada, mas quem te feriu não morreu por você. O amigo que foi embora não morreu por você. A célula que não deu certo não é a motivação de você servir a Jesus ou não. Davi errou, porque a arca era para ser carregado, não por força, nem por violência.
A arca tinha detalhes. Era para ser levado nos ombros dos levitas. A arca era guiada por um ambiente de adoração, um ambiente de sacrifício, um lugar onde Deus, a santidade de Deus está elevada no mais alto lugar. E ele desiste. Fala o rei. Fala, gente, o rei desistiu. Fala mais alto, o rei desistiu. Foi embora para casa e entrou numa estação de neutralidade. A pergunta que eu quero fazer aqui: quem está nessa estação de neutralidade? Estou na igreja, mas não quero me envolver. Está confortável aqui, vim receber. É melhor, eu queria fazer isso também, mas você... Eu queria fazer isso também, pastor Jonelis. Era mais fácil ser um cara neutro de tudo, tá legal, tá? Vou ali, dou meu dinheiro, tá bom? Dou meu dízimo, tá legal. E para carregar eu preciso estar coberto de sangue. Ao longo do caminho, se há um preço, a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa. Só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Preciso. Depois nós vamos cantar. Calma aí. Davi ficou intimidado. E Davi desiste. Davi o quê? Quem nunca desistiu? Quem nunca olhou para trás? Davi entra numa estação de luto. E não é normal, sabe? Coitado de Davi. Davi quis fazer o certo, mas Deus queria reprogramar o coração dele, igual vai fazer com o teu coração. Deus vai reprogramar o coração de alguém que está aqui. Olha, primeira casa que ele teve a oportunidade de deixar, ele deixou. Ele era a voz de comando daquele tempo, sim ou não? Quem desobedecia a ele? Ninguém. Obed-edom falou: meu Deus, eu vou ser o próximo a morrer. Davi teve medo. E Davi falou: vou colocar na mão daquela pessoa ali. É a pessoa mais vulnerável. Obed-edom foi a pessoa mais vulnerável que recebeu a arca. Escuta isso. Davi entrou em luto. E Davi se esconde no palácio. Mas tem uma coisa aqui que eu queria que 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Versículo 12 não, 11. Projeta para mim. No 3 todo mundo vai ler aqui bonitinho, com voz de profeta, porque já está acabando e a gente vai rolar daqui a pouco. Eu e minha senhorinha ali, nós dois. Vocês vão vir. 1, 2, 3, A. Peraí. Quantos meses? Só ele? Só ele? Só ele? Eli deu errado. Os filisteus deram errado. Abinadab deu errado. Achamos o grupo certo. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou. E toda... Você lembra que eu falei que Davi desistiu, ficou em luto? Mas o luto foi quebrado. O luto foi quebrado. Porque uma casa simples
soube honrar os detalhes de Deus. Você lembra que eu falei que Obed-Edom era a pessoa mais vulnerável? Eu estou aqui para ser profeta de Deus na sua vida. Levanta a sua mão. Você vai ser vulnerável à presença de Deus. Você lembra que eu falei sobre amigos, que você é mais vulnerável? Você lembra que eu falei disso? Quem lembra? Quem lembra? Quando você está vulnerável a uma pessoa, tudo que ela fala você faz. Você lembra que eu falei que Obed-Edom foi a pessoa mais vulnerável que carregou a arca? É porque quando ele estava vulnerável, ele aprendeu a ouvir os detalhes. E aquilo que foi maldição na vida de todo mundo se tornou bênção na vida de uma casa simples. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer falar aqui. É que Deus vai dar capacidade à pessoa simples a respeitar os detalhes da presença. Eu não sei o que era cantado na casa de Obed-Edom, mas atraiu a glória. Eu não sei qual era a música que cantava, eu não sei qual era o dom, eu não sei qual era o instrumento, mas ela foi reverenciada. E mandaram chamar o rei Davi. Davi sai do luto, sai correndo do palácio. Ele saiu correndo do palácio, porque, por isso que eu falo, quem carrega unção tem a capacidade de levantar pessoas. Quem carrega algo vivo não se contenta com algo morto que está na sua frente. Ei, essa escola é para você lembrar que há vida dentro de você, que é necessário você morrer para você mesmo, para entender as maiores riquezas que você carrega. Me fala algo mais rico que o palácio não tinha. Mas uma casa chamou mais atenção do que o palácio. Ei, uma casa simples deu destino para um rei. Normalmente as notícias saem do palácio e chegam até as casas. Ao contrário, uma casa simples levantou um rei de luto. Uma casa simples levanta pessoas de Campos. Uma igreja simples vai sacudir Campos. Uma igreja simples vai manifestar o poder de Deus em Campos. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Isso é algo profético. Uma igreja simples vai quebrar com algumas maldições que há em Campos. Ei, principado que estude isso, porque nazireus que estão se levantando, nazireus que estão se levantando, há um nazireu que vai se levantar nessa noite e vai falar: o lugar de neutralidade acabou, a estação de neutralidade acabou. Eu não sei qual era a música que o Obed-Edom cantava. Quando Davi chegou lá, levanta a sua mão. Ele entendeu de ambiente de adoração verdadeira. Ele percebeu que o problema não era a falta de prosperidade, era a falta de reverência. O problema não era questão de dinheiro, fama, era questão de reverenciar os detalhes da presença. Se ele foi detalhista em formar você, ele vai requerer como você vai andar também. Você é dele, você é dele, você é dele.
ele se valoriza. Foi muito caro, foi muito caro, foi muito caro, foi muito caro, foi muito caro. Você foi valioso, foi morte de sangue. Levanta sua mão. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Você pode levantar sua mão, vai, vai. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo. Quem disse que Obed-Edom precisou usar força? Que a unção despedaça todo o jugo. Quem disse que você vai precisar de força? É através da unção. E para ter unção tem que ter santidade. Para ter santidade vai ter que ter renúncia. E para ter santidade vai ter que ter intimidade. Se levanta agora em nome de Jesus. Eli com os filhos não respeitaram a presença e caíram. Quantos outros grupos não deram certo? Mas uma simples casa, a casa de Obed-Edom, valorizou a presença a ponto que não só sua casa foi abençoada, mas um rei foi levantado. Um rei saiu da estação de neutralidade para viver o novo de Deus. Sabe qual é o resultado? O rei Davi não voltou fazendo festa, ele voltou sacrificando, dava 6 passos, sacrificava. Sabe por quê? Ele entendeu alguns detalhes que ele não sabia, que foram perdidos. Eu queria perguntar, qual foi os detalhes que você perdeu ao longo do caminho? Eu quero orar por você que desistiu. Quero orar por você que parou. Quero orar por você que abriu mão. Eu quero orar por você que vai ser ativado. É uma noite de ativação. É uma noite de ativação. Ei, provoca o vizinho aí. É uma noite de ativação. Fala com ele. Fala, é uma noite de ativação. Não, tá fraco demais. É uma noite de ativação. Fala com voz de profeta. É uma noite. Fala, é uma noite de ativação. Cadê o primeiro nazireu que vai se levantar nessa noite? Cadê o primeiro nazireu aí? Tem muita palavra profética. Ei, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Ei, ei, seja impactada ao novo nível. Recebe algo novo agora. Ei, 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 vem, corre, corre, corre. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo.
A fome e a sede aumenta. A fome e a sede aumenta. A fome e a sede é aumentada. Há recursos no mundo espiritual que você perdeu por entrar numa estação de neutralidade. Há bênçãos que estão nas regiões celestiais, ei. É uma noite que você não tem que olhar com etiqueta, hein? Não é uma noite para você falar, eu não senti, não é noite de sentir, é noite de viver. Você não precisa de muito tempo. Deus não precisa de anos de uma pessoa, não. Ele só precisa de um coração contrito e quebrantado para entrar, fazer morada, mudar o destino dessa pessoa. Eu estou aqui para poder falar para o teu coração. Deus vai mudar a motivação do seu coração. Deus queria reposicionar o coração de Davi, e Davi volta sacrificando. Obed-edom, simples Obed-edom, deu destino a um rei. Uma casa simples deu vida a um palácio. Eu costumo falar que as minhas intercessoras lá na igreja, quando eu vou pregar, eu falo: olha, lá na igreja eu tenho um bando de milionárias. Milionárias, bilionárias, não sabe falar direito, problema, bicicleta, não sabe nada, não sabe falar nada, mas tem vida dentro delas, carrega uma unção sobrenatural. A maior riqueza é a presença, não é conta bancária. E quantas delas têm uma casa simples, o banheiro não é terminado, a casa não é terminada, mas quando há ricos que chegam lá oprimidos, elas abraçam. A unção despedaça todo jugo. Não é conta bancária, o problema não é ter dinheiro ou não. A questão é a motivação do seu coração. Ei, Nazireu, a motivação do seu coração vai ser reposicionado. Quem iria parar Sansão? Me fala quem queria. Ninguém iria parar Sansão. Ninguém iria parar Sansão. Sansão era nazireu. Sansão tocou em cadáver. Sansão quebrou o voto de inúmeras vezes. E a unção estava lá. Deus falou: você não vai mudar não? Vou te reprogramar. Levantou Dalila. Sansão, quando ele confessa qual era o poder, qual era o segredo que ele tinha, era Deus dando oportunidade para ele recomeçar. Todo nazireu, quando recomeçava, ele raspava o cabelo. A queda de Sansão foi o recomeço dele. Sansão em sua morte matou mais que toda a sua vida. Imagine quando você morrer por seus prazeres. Imagine quando você morrer para você mesmo. Tem gente que precisa estar aqui novamente. Vem, corre. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Há um rio que limpa corações aqui nessa noite. Há um rio de Deus. Intercessores podem vir, porque eu vejo um brasa na mão de vocês. Eu vejo unção na mão de vocês. Eu vejo que a unção vai reposicionar corações que estão aqui. Corre, ei.
Deus está pegando alguns machados que caíram no rio. Deus está pegando alguns machados que caíram no rio. Você vai ser usado novamente. Você vai ser usada novamente. Há uma unção aqui tangente, há uma unção neste lugar, há uma unção que não te acusa, te limpa, há uma unção que te levanta e não te joga para baixo. Há uma unção que está te dando orientação. Está na hora de você voltar, tirar essa capa da vergonha, esquecer do seu passado. Coisas novas Deus está fazendo nessa noite. Algo novo Deus está fazendo nessa noite. Ei, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou um dia. Ei, vocês estão me escutando? Quem está me escutando aqui? Por favor, reaja. Quem está me escutando? Eu tenho uma péssima notícia. Me pergunte qual. Me pergunte qual. Seu ministério nunca será como antes. Nunca mais será como antes. Você nunca mais vai voltar àqueles velhos tempos que você buscava. Sabe por quê? A glória da segunda casa, é a glória da segunda casa, é maior que a da... Não é sobre o valor, é sobre o significado que você se levantou das feridas, se levantou dos traumas, você enxugou suas lágrimas. Ei, é muito mais fácil você construir uma casa do zero do que entrar numa reforma. É muito mais fácil. Essa bagunça que está a sua vida é Deus reformando você. É Deus reformando você. Quantos sentem a presença de Deus? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão e beba. Beba dessa presença. Começa a reagir, porque há palavras de vida aqui. Comece a entrar nessa dimensão nova. Comece a entrar nessa dimensão nova. Começa, fala: eu quero esse algo novo. Santo é o Senhor Deus. Levanta a mão, vai. Você pode ficar de pé, quem está sentado aí. Você pode ficar de pé. Fica de pé aí, adora, vai. Vai, levanta a mão, vai. Levanta sua mão. É o Senhor. Ao
ao que está sentado sobre o trono. Vai, adora, vai! Seja, vai! Tudo veio de ti e tudo vai.